Você acompanha agora a palestra Prevenção das Obsessões Individuais e Coletivas, partes 1 e 2, com as expositoras Cristina Pires e Fátima Guimarães, da Federação Espírita Brasileira. Palestra realizada durante o encontro microrregional da mediunidade na Federação Espírita do Estado do Ceará, no dia 3 de setembro de 2017. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar também esses momentos com os nossos ouvintes da Rádio Web Fraternidade. Nós vamos continuar com o nosso desafio de buscarmos entender melhor a mediunidade para poder vivenciá-la com mais propriedade, com mais lucidez, com mais clareza. E o nosso tema na manhã de hoje, prevenção das obsessões individuais e coletivas. A gente vai fazer nessa primeira parte, nos próximos 40 minutos, essa abordagem inicial, e Fátima dará continuidade a esse tema tão necessário, tão importante para todos nós. Antes de iniciarmos, porém, essa abordagem, nós gostaríamos de pedir a colaboração de vocês num trabalho que nós estamos realizando sobre capacitação para dialogadores de reuniões mediúnicas. Vocês têm papelzinho, né? Por favor, anotem e passem para a gente que tema vocês gostariam de ver discutidos, analisados, numa capacitação para dialogadores. Quem for dialogador, coloca sob a sua ótica. Quem for médium, sob a sua ótica. Mas quem não participa de reunião mediúnica e puder colaborar, tiver um tema que acha relevante, coloca também para a gente, por favor, e entrega ao pessoal de apoio. Pode ser? Então vamos lá. Obsessões individuais e coletivas. O que é que nos diz o Livro dos Médiuns? Que as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam. Kardec já nos definiu reunião frívola, né? Reunião instrutiva. Então nós já estamos escolhendo as reuniões instrutivas. Mas para que elas produzam todos os frutos desejáveis, elas requerem condições especiais. Quais são essas condições que nós precisamos ter? Que a gente tome as mesmas precauções para a gente se precaver dos mesmos escolhos, das mesmas dificuldades que precisamos tomar individualmente. Então Kardec já nos adverte que da mesma forma que nós somos envolvidos e somos assediados por irmãos nossos, os nossos grupos também o são. Só que ele diz que as mesmas precauções que nós tomamos para nós mesmos, nós, grupo, também precisamos tomar. Por quê? Como é que Kardec define um grupo mediúnico? Ele diz que nós somos um feixe de varas. E que esse feixe tem as características do conjunto. Então, todos nós precisamos nos precaver quanto a essas influências, que às vezes chegam muito sutis, vem somente fazendo uma cosquinha, vamos dizer assim, né? Na nossa mente. Não, é só um pouquinho. Não, é só hoje. Aí a gente gosta, aí para a semana, não, só mais uma vez. E a gente vai
vagarosamente permitindo que essas influências comecem a fazer parte das nossas vidas, comecem a interferir no nosso trabalho. E quando a gente lá adiante se dá conta, vai ser muito difícil ou muito trabalhoso fazer o caminho de volta. E algumas vezes a gente precisa até encerrar os trabalhos para poder reestruturar o grupo e voltar à reunião mediúnica. Tem um livro do Carlos e da Vera Campetti, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que eles falam que ninguém está imune às influências espirituais negativas, nem mesmo os grupos mediúnicos. Isso é interessante a gente refletir, porque muitos de nós se julgam vacinado contra as obsessões porque chegou a participar de um grupo mediúnico. Mas só que a vigilância tem que ser diária, constante. Quando Jesus nos convida a orar e vigiar, não é na véspera da reunião, não. É todo dia. Especialmente quando uma pessoa, o grupo, se considera livre e seguro de qualquer perigo, é quando o fator de risco está mais alto. Qual é esse momento? É aquele momento que a gente acha que já sabe tudo. Ah, eu já li o livro dos médiuns. Eu já li de novo o livro dos médiuns. Só uma vez? Só duas? Aí a gente lembra de Divaldo, né? Quando ele chegou para a Joana dizendo que já tinha lido o livro dos Espíritos. Ela fez, vamos ler de novo. De novo. Na quarta vez ele fez, Joana, acabei pela quarta vez. Ela fez, ótimo, parabéns, agora vamos estudar. Lição para a gente. Porque quanto mais a gente acha que já conhece mediunidade, já conhece as artimanhas dos nossos irmãos, aí a gente está mais vulnerável. Porque eles vão exatamente trabalhar na nossa maior dificuldade. Qual é a nossa maior dificuldade que Emmanuel nos diz? O orgulho. Não é não? Então, eles vão trabalhar o nosso orgulho. Olha, você é muito bom médium, você é muito bom dialogador. Então, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer mais isso, mais aquilo. Eu brinco muito todas as vezes que eu falo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido a brincadeira que eu digo para o meu pessoal lá de Recife. Olha, você chegar num grupo mediúnico e disser que para entrar tem que dar 3 pulinhos, desconfie. Desconfie porque na codificação não tem nada disso. Então, quer trabalhar sério? Vamos trabalhar com Jesus e Kardec. Quer se prevenir contra as obsessões? Vamos vivenciar os ensinamentos de Jesus. Mas isso a gente ainda vai conversar mais tarde um pouquinho. E eles ainda continuam falando que os maiores inimigos do Espiritismo podem estar entre seus próprios adeptos. Todo aquele que se afirma espírita, mas não tem comportamento compatível com os postulados do Espiritismo, age em prejuízo da causa. Por extensão, os piores inimigos do grupo mediúnico podem vir a ser seus próprios participantes. Gente, isso é muito sério. O tema geral do nosso encontro é mediunidade, desafios e possibilidades. Esse é um grande desafio. Da gente manter um trabalho coerente com os postulados doutrinários. Da gente não se encantar com muitas novidades que chegam. E olhe que a gente está vivendo dias de comunicação instantânea. Todo dia a gente tem uma novidade.
Todo dia a gente tem uma novidade. Então, a nossa responsabilidade, então, aumenta. Aumenta porque a gente aprendeu na teoria e a gente está precisando colocar em prática que muito mais será pedido a quem muito foi dado. Então, se a gente já entendeu que a gente vai ser muito mais cobrado, porque muito mais já sabemos, ou um pouco mais já sabemos, é preciso que a gente se conscientize disso. É preciso que a gente se coloque a serviço da casa que nos acolhe, da causa que abraçamos, cada vez mais conscientes, cada vez mais lúcidos, sem deixar se encantar. Kardec pede no Livro dos Médiuns que a gente leia tudo, que a gente se informe de tudo para poder ter parâmetros para analisar. Mas se a gente, em vez de conhecer primeiro a doutrina e o Evangelho, a gente vai conhecer primeiro essas informações outras que chegam, algumas muito boas, outras nem tanto. Se a gente não conhece doutrina, a gente não tem como fazer uma avaliação crítica, consciente, lúcida, daquilo que me serve do que não me serve. Então eu só posso dizer, se algo que me sugerem por ideia, por algum companheiro, se aquilo é bom ou não, se a gente passa pelo crivo da razão e analisa segundo a doutrina dos Espíritos, segundo as orientações de Kardec. Em O Livro dos Médiuns, em O Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Céu e Inferno, na Gênese. A gente precisa conhecer a codificação. Como é que eu vou dizer que Três Pulinhos não tem orientação doutrinária se eu não conheço? Alguém chega para mim e diz que a maior novidade que está funcionando em tudo que é lugar, entrar na reunião dando 3 pulinhos, eu vou achar que isso é muito natural. Qual é o problema da 3 pulinhos? Não ofende ninguém. Mas isso tem base doutrinária? Não tem. Essa análise que a gente precisa fazer se a gente quer vencer esses desafios. Então, tudo é bom, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Já nos disse Paulo há muito tempo atrás. Então, e o Livro dos Médiuns, já no final, no capítulo 29, né, já chegando ao final, quando Kardec nos fala das reuniões de sociedades espíritas, ele já nos alertava que contra um escolho, uma dificuldade grande, tem que lutar as sociedades espíritas. Pequena, grande, não importa o tamanho. E todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam, a gente tem que ter cuidado contra essas dificuldades. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Então, se a gente tem companheiros que aceitam sugestões, eles estão sintonizados com esses daqui. Eles estão sendo instrumento desses nossos irmãos. Como tem os protetores, todos nós temos os nossos protetores individuais, nossos anjos guardiões, mas toda casa espírita tem sua equipe espiritual que trabalha com todas as atividades, não só nos nossos grupos mediúnicos. Nossos grupos de evangelização têm sua equipe espiritual, nossos grupos de estudo têm sua equipe espiritual. Temos os protetores das cidades, dos povos, mas também temos os malfeitores, né, que se ligam aos grupos do mesmo modo que se ligam a nós, aos indivíduos.
Hoje em dia a gente brinca muito, a gente diz a pessoa física, né? Pessoa jurídica. Temos os que servem a nós por motivos pessoais. Temos aqueles outros distraídos que encontram o caminho. E temos aqueles que... Obrigada. E temos aqueles outros, né, que não querem o trabalho da casa espírita. Não querem o trabalho no grupo mediúnico que sustenta a casa espírita. Então, os nossos desafios são muitos. E a gente fala aqui, não no sentido de assustar ou de desistir. Mas quanto mais informações nós possamos ter, quanto mais orientações seguras a gente conhecer, a gente tem mais possibilidades de realizar um trabalho de qualidade, em consonância com as orientações doutrinárias, com os postulados espíritas, em consonância com os ensinamentos de Jesus. Por que a gente busca realizar esse trabalho cada vez melhor? Por nós mesmos. Nós não estamos nos propondo a ser essa ferramenta dúctil, né? Nós não estamos buscando nos colocar à disposição da espiritualidade amiga para nos tornarmos melhores. Por qual caminho? Pelo trabalho no bem. Para que a gente realize esse trabalho, é preciso que a gente conheça a doutrina espírita. Porque vencer esses desafios vai ser possível. Não vai ser sem trabalho, sem esforço, não. Vai requerer de nós, diariamente, perseverança, atenção, estudo, dedicação, vontade de perseverar nesse caminho. Lá em O Livro dos Médiuns ainda, constituem um dos grandes tropeços da mediunidade a obsessão e a fascinação. A obsessão a gente até reconhece mais fácil, mas o médium fascinado, ele não se reconhece obsidiado. Por isso que ele aceita todas as sugestões que lhe chegam, porque ele imagina que ele não vai falhar, que aquele mentor dele é maravilhoso, que somente aquele mentor que ele tem pode ajudar ele a progredir e ele ser aquele expoente no seu grupo mediúnico. Aí por isso a gente ouve falar de médium especial, de médium, não é, principal, de médium isso, de médium aquilo. Tenhamos cuidado. Obsessão e fascinação individual, no grupo mediúnico, que começa envolvendo depois a casa toda. Então, todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira, deve procurar, portanto, produzir em reuniões sérias, bem definidas em O Livro dos Médiuns. Solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba. Tu me avisa. Por que Kardec nos adverte para solicitar exame crítico das comunicações que receba? O que é que a gente vê muito? O médium que recebe a comunicação psicofônica ou psicográfica, sobretudo, mas não aceita avaliação.
Então, a avaliação de mensagens nas reuniões mediúnicas é um item extremamente importante para que a gente não caia nas armadilhas dos nossos irmãos. Então, todo médium que tem dificuldade de aceitar a avaliação, pense, chegue em casa, faça sua oração, cabeça no travesseiro e peça ajuda para entender a dificuldade de receber uma avaliação qualquer que seja. A avaliação é da mensagem, não é da pessoa. Porque muitas vezes a mensagem vem muito floreada, às vezes, né? E ali escondido, subliminarmente, vem chegando justamente aquelas informações que vão nos fazer falir, que vão nos fazer escorregar no compromisso que nós assumimos. No livro Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, ele conta um caso, que é complexo, é longo, mas do médium Davi e do espírito Dr. Hermann Graça. Ele fala que o Davi chegou numa casa espírita organizada, séria, foi muito preparado no mundo espiritual para uma mediunidade de cura. Chegou, se preparou, chegou com uma família que deu todas as condições dele se preparar doutrinariamente. Mas aos poucos ele foi se deixando levar pela vaidade, não é? Pelo orgulho. Aí faliu de forma drástica, triste, mas um exemplo para todos nós. Quem não leu esse livro, vale a pena ler, estudar, refletir e entender como, né, como se organizam os nossos irmãos para nos assediarem, nos influenciarem e aos nossos grupos, para dificultarem a nossa caminhada. E mais uma vez eu repito, a gente se informar sobre esse assunto, sobre as obsessões individuais e coletivas, não é para que a gente se assuste, mas é para que a gente se fortaleça, para que a gente consiga vigiar mais e orar mais, para que nenhum mal nos aconteça, para que a gente não venha a cair em tentação outra vez. Insistimos nesse ponto, olha como Kardec é contundente. Porque assim como é um escolho para os médiuns, também é para as reuniões, nas quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhe seria mais nocivo que útil. Kardec não está sendo, vamos dizer assim, delicado. Ele está direto. Ele está nos dizendo com todas as letras que quando nós, um grupo mediúnico, quando a gente aceita o médium obsidiado ou fascinado, ele vai ser mais nocivo que útil. No caso do Davi, ele quase fecha a casa espírita. No caso que Manuel Filomeno traz para que a gente estude, ele quase fecha a casa espírita. De mais de 30 anos de trabalho.
E nós conhecemos reuniões mediúnicas que precisaram parar suas atividades e todos voltarem ao estudo. Todos. E daquela parte, os que realmente estavam com maiores dificuldades de não conseguirem se reequilibrar e voltar. O que nós lamentamos muito. Mas a gente precisa ter essa lucidez. O grupo todo precisa ser muito unido, se conhecer muito, para não cair, vamos dizer assim, nas armadilhas que os nossos irmãos preparam para todos nós. Eles preparam para a gente individualmente, porque somos espíritos endividados, porque no passado já fizemos escolhas equivocadas, mas nós reencarnamos com o firme propósito de reparar os nossos erros. Nós reencarnamos e chegamos a uma casa espírita e encontramos todas as condições de dar cumprimento aos compromissos assumidos. Temos a doutrina, temos o Evangelho, temos Jesus como modelo e guia. Então, nos compete a cada dia pensar com calma, pensar com tranquilidade, para que a gente não venha a ser esse irmão nosso que vai desestruturar. Somos assediados constantemente, somos imperfeitos, mas temos como resistir. Trabalho no bem, vigilância e oração. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião mediúnica traz consigo os espíritos que eles são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos exercer sobre a reunião, sobre a assembleia e sobre as comunicações influência boa ou má. Então, quer dizer o quê? Que nós, com os nossos irmãos, daremos entrada àqueles companheiros que estão conosco. Nós e nossos irmãos chegaremos às nossas reuniões, né? Entra na reunião. E eles serão uma influência boa ou má. Não são aqueles somente que vão se comunicar conosco, que os nossos amigos, os mentores espirituais, aproximam de nós para o tratamento. São aqueles outros que caminham conosco, que nos influenciam, que como desde sexta-feira a gente fala aqui, que de ordinário são eles que nos dirigem. Olha como a gente falou essa questão aqui do Livro dos Espíritos. Eles chegam conosco. E dependendo das escolhas que eu faça, eles vão me influenciar, e influenciar ao grupo, de uma forma positiva ou negativa. Então temos um desafio. Temos um desafio diário. Mas não é um desafio intransponível. É um desafio que nós escolhemos. Porque ao vencer esse desafio, com todas as possibilidades que nós temos, nós vamos dar um grande passo no nosso progresso espiritual, na construção da nossa felicidade. E afinal é isso que todos nós sonhamos. Então esses irmãos nossos, eles primeiramente ligam-se aos mais fracos, acessíveis,
procurando fazê-los seus instrumentos, e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Gente, isso é livro dos médiuns. Às vezes eu brinco muito. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem já leu o livro dos médiuns todinho? Perfeito, aqui tá bom. Quem leu metade? Ótimo. Quem estudou o livro dos médiuns? Mas aí a gente não foi maioria ainda, minha gente. A gente não deu, assim, 20% daqui. Vamos estudar o livro dos médiuns? Vamos sair daqui com esse compromisso conosco mesmos? Se enérgica resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Então, o que é que nós precisamos? Enérgica resistência. Se não nos posicionarmos de forma muito firme com Jesus e Kardec, eles vão nos envolver. Nos envolvem a mais, a nós médiuns e ao grupo. E se a gente não tiver cuidado, envolve a casa toda. Envolve a casa toda, porque não temos somente aqueles que nos querem mal. Ou, eu não gosto de dizer não querem mal, eu gosto de dizer assim, aqueles com quem ainda não nos reconciliamos. Porque iremos nos reconciliar, é uma questão de dias. Tivemos um presidente lá na federação, lá em Pernambuco, que ele dizia que tudo era uma questão de dias. Podia ser 10 dias, 100 dias, 1000 dias, 10.000 dias, não importava, mas que a gente ia conseguir. Então, se a gente põe uma reação enérgica, uma resistência enérgica ao desânimo, a esses pensamentos que não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, se a gente consegue, pela vigilância e pela oração, ter um comportamento compatível com tudo que temos aprendido na teoria, e a gente se esforça para colocar em prática, se a gente reconhece o dia que a gente escorrega, e a gente faz uma prece, pede ajuda, e levanta e continua nesse esforço diário, combatendo mais inclinações, combatendo mais tendências, combatendo essas dificuldades que todos nós temos. Nós temos tudo que nós precisamos para sair vitoriosos. Não é contra ninguém, não, vitoriosos de nós mesmos, dessas lutas interiores que nós travamos diariamente contra nossas imperfeições, contra o nosso passado, de equívocos, de ilusões. E a gente deve se esforçar para isso. E para a gente encerrar nossa participação, ainda com o livro dos médiuns, não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de prevenir. Prevenir as obsessões individuais e coletivas. Prevenir os assédios. Prevenir as influências que nós sofremos todo dia. Como é que a gente previne? Impedindo que elas nos cheguem? Não. Resistindo a elas. Como é que a gente resiste?
reconhecendo aquelas influências que são boas e aquelas que são mais. Como é que a gente faz essa análise? Conhecendo doutrina, conhecendo o Evangelho. Mas a gente tem 2 meios eficazes que podem nos ajudar e muito na prevenção das obsessões. A prece feita do coração e o estudo atento nos menores sinais que revelem a presença de espíritos mistificadores. A prece, que é a nossa companhia de todas as horas. A gente não precisa esperar chegar em casa para fazer uma prece. Onde a gente estiver, a gente faz uma prece. A gente não para de trabalhar para fazer uma prece, a gente não para de falar para fazer uma prece, porque a prece mente a mente. E o estudo que vai nos explicar, que nos vai dar esse conhecimento e esses critérios para que a gente possa fazer essas análises do que me convém e do que não me convém. Vamos pensar sobre isso. Eu vim aqui para convidar vocês a pensar. Não tem uma receita pronta, mas tem um convite. Um convite a conhecer doutrina, um convite a conhecer o Evangelho, um convite a conhecer a si mesmo, para poder se prevenir dessas influências que não nos fazem bem, que nos retardam a caminhada, que nos dificultam a reconciliação com os nossos próximos, que nos dificultam a proximidade com o nosso Pai. Vamos pensar. E o convite, não é, minha gente? Livro dos Médiuns, não se esqueçam. Tá certo? Mas vocês não têm que fazer prova nem me dar retorno de nada, não. Quando vocês conversarem com seus botões, aí vocês fazem essas avaliações, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Dando continuidade para falar sobre o tema Prevenção de Obsessões Individuais e Coletivas, segunda parte, temos a grata satisfação de convidar novamente à tribuna da FEEC a senhora Fátima Guimarães. Bom dia a todos. Parece repetitivo, mas a nossa língua, apesar de ser uma língua rica em palavras, em certos momentos ela se torna pequena. Só nos resta repetir da alegria de estarmos aqui e agradecer a oportunidade de estarmos dividindo, contribuindo, crescendo todos juntos. Como foi nos trazido já no nosso primeiro momento pela Cristina, tivemos aqui as palavras de Kardec, nenhuma novidade, tivemos ali a contribuição dos nossos irmãos Carlos Campetti e a esposa, a Vera, mas que basearam todo esse trabalho do seu livro na obra de Kardec. E vimos os escolhos, as dificuldades, que o processo obsessivo, acima de tudo a fascinação, traz em nossas vidas particulares, individualmente, e nos trabalhos coletivos, no caso aqui, a que estamos tratando, nos nossos grupos mediúnicos. Quando a Cristina estava apresentando aqui já ao final, me veio a recordação de um momento que estamos vivendo no nosso grupo mediúnico. É um grupo antigo, é um dos primeiros grupos da FEB Brasília, e claro que ele não é um grupo fechado, é aberto às pessoas que se engajam no trabalho da casa, e tem um companheiro que está no grupo já tem uns 2 ou 3 anos, a atividade dele maior é na psicografia. Até algumas semanas atrás,
as psicografias vinham de pessoas desconhecidas. Mas, de repente, ele começou, agora, nos últimos tempos, a trazer, a assinar nomes conhecidos de ex-presidentes, e há pouco tempo, de uma figura bastante conhecida de todos nós, eu não vou dizer o nome para não só ficar identificado, que, sobre o trabalho mediúnico, e não haveria nenhuma dificuldade se a mensagem tivesse um cunho instrutivo, verdadeiro, não é? Se realmente trouxesse, foram 2 mensagens seguidas, que trouxesse a característica que nós observássemos ali, que realmente era a presença daquele espírito. Eu só trago esse exemplo para vocês, como eu também sou a responsável pelos grupos mediúnicos na FEB, eu pedi, mas não sou a dirigente do grupo, eu não poderia me antecipar para conversar com o companheiro, sem que a dirigente tivesse conversado com ela, e ela estava viajando. Então, eu já pedi para conversar com ela para que nós analisemos as diversas mensagens, como até agora eram mensagens de espíritos meio em sofrimento, nós estávamos ali acompanhando que as mensagens são lidas, mas quando começaram a surgir, e agora na semana retrasada, um nome bastante conhecido, que só vem em médios como Divaldo, Chico Xavier, nós acendeu a luz vermelha, já não é mais amarela, não é? Por que isso? Porque o médium, ele às vezes, como ele se vê dentro de uma casa, que não, aqui tem segurança, jamais virá um espírito mistificador, estamos dentro da FEB, não é? E o grupo, na realidade, ninguém se alertou, apenas uma amiga, e eu na hora, a gente não passa para não deixar o companheiro constrangido, que ao final da reunião me procurou e disse: Fátima, você prestou atenção? Eu disse: prestei. Ela disse: isso é contigo. Aí eu brinquei com ela: comigo não, tem dirigente no grupo, não é? Ela disse: mas você é a responsável pelos grupos. Nenhum de nós está livre. Este companheiro é recente, vamos dizer, no trabalho mediúnico, mas nenhum de nós, nem Divaldo, nem Chico, como o Chico mesmo dizia, está livre das influências de espíritos mistificadores, de espíritos que pela fascinação nos colocam aquela casquinha de banana para que nós escorreguemos ali. E aquela pequena escorregada, a responsabilidade se torna maior, porque nós vamos levando o grupo, como foi bem ressaltado pela Cristina. Não está fazendo mal somente a mim, é um trabalho. E um trabalho que tem uma importância fundamental na casa espírita. Não estamos ali para ficar recebendo, não estamos ali para receber mensagens que não sejam instrutivas, que não tenham uma razão de ser. Ela veio por que esse espírito veio comunicar? Tem propósito? Está acontecendo algo na casa que mereça essa orientação? Ou é aquela mensagem que não acrescenta e nem desacrescenta? Porque no início é assim, nós temos que estar atentos. Não vem logo uma aberração para chamar a atenção. O que vem é uma coisa que não tem problema nenhum, não vi problema nenhum. Na primeira, se nós acolhemos, isso vai aos poucos. Esse é o processo da fascinação, que vai sutilmente, começando por cada um de nós e contaminando todo um grupo. Mas como já nos está aqui pelo próprio Kardec, o alerta, nós temos 2 meios eficazes. Ontem nós falamos de um,
que é uma ferramenta, é um instrumento que temos, cada um de nós em nossas mãos, e nós não temos a dimensão, temos e não temos, de quanto esse instrumento ele é poderoso, se nós o utilizarmos bem, que é a prece. Se fala da prece, mas na realidade nós quase que trazemos do nosso passado um automatismo, apesar da doutrina nos mostrar que a prece não precisa ser aquelas palavras repetidas, mas se nós observarmos, principalmente nos trabalhos mediúnicos, acabam que parece que a prece se torna uma prece mais ou menos da mesmo conteúdo e da mesma forma repetida pelos nossos irmãos. Quando se trata do diálogo, nós vamos observar que repetimos a mesma forma de falar. Meu irmãozinho, aí ele diz assim, eu não sou seu irmão. Tenha paciência. Como é que eu vou ter paciência se eu estou sofrendo? Nós entramos num automatismo, que é natural. Porque quando repetimos várias vezes a mesma atividade, nós vamos criando certos hábitos. E a prece também é assim. Esta prece a que se refere, olha aqui, ó, feita do coração, não é da cabeça. Não é do raciocínio lógico somente. Não é das palavras, da quantidade que eu vou falar. É a prece do coração. Onde entra o sentimento, onde está presente a emoção. E porque eu, além das palavras que está levando somente as minhas preocupações, eu estou levando a minha emoção, o meu sentimento, o meu envolvimento naquele problema. No MEP, nós temos alguns monitores, facilitadores, que têm uma certa resistência, não sei se isso acontece aqui, mas provavelmente, porque somos diferentes uns dos outros, mas os pensamentos, as ideias, às vezes caminham na mesma direção. Que dizem assim, aquela parte prática da prece, a gente podia tirar. Porque prece todo mundo sabe fazer. Nós lutamos na FEB com alguns monitores, são poucos, graças a Deus, que não entendem ainda, apesar de serem monitores antigos no curso da mediunidade, que não entendem o trabalho da prece na parte prática. Vamos fazer prece. E o que se faz, já que estamos aqui, curso da mediunidade, é esse nosso público, é o alerta de estarmos atentos, conversando com esses que dirigem, que facilitam o estudo. Porque o que eu observei, não só eu como a coordenação anterior, que este companheiro, aquela companheira andava fazendo. Eles estendiam a parte teórica e deixava realmente só o pedaço da prece. Porque não, a prece, a teoria está mais importante. Então é porque nós ainda não entendemos isso aqui, ó. A prece, ela tem o seu papel de acordo com a situação, é o instrumento que ainda precisamos aprender muito como usar. Por quê, gente? Alguém aqui, quando faz a prece, pensa aquilo que nós abordamos ontem? Que a nossa ligação é constante, vivemos em rede, pensamento a pensamento? E se o meu pensamento está somente na problemática do trabalho mediúnico que está acontecendo, eu me mantenho aonde? Aqui. As ondas deste meu pensamento não saem da frequência em que eu me encontro. Agora, quando eu analiso, quando eu busco os sintomas, quando eu busco cuidar, quando eu estou no trabalho da prevenção e não mais da solução, esta prece constantemente ela vai estar voltada,
realmente nas ondas, na frequência em que eu vou encontrar, comungar com o meu pensamento com os dirigentes da reunião espirituais. Por isso é importante que nós entendamos o mecanismo da prece, que nós entendamos o que acontece quando eu oro. Ah, não, mas não precisa não, sabe por quê? Tem o meu espírito familiar, tem o meu mentor e faz aquela escadinha, não é? O meu espírito familiar escuta que passa para o meu mentor que está um pouquinho mais acima e o meu mentor passa para o outro que está superior a ele e chega a Jesus. Por que precisamos de intermediários se podemos ir à fonte? Com disciplina, com exercício, com a conscientização do instrumento que eu uso. Agora mesmo eu estava perguntando ao Jacobson como é que ele coloca os 2 slides ali, porque eu não consegui esse recurso no meu computador. Eu perguntei para cada marca, ele disse não. É só você ir lá que você vai conseguir, vai achar. Eu posso ter uma boa ferramenta, mas se eu não sei usar? A prece é a melhor ferramenta que está disponível a todos nós. A todos, indistintamente. Mas nós não sabemos usá-las. Porque se nós soubermos usá-la, nós vamos estar aqui, ó, estudando, atento aos menores sinais onde se revelam esses espíritos aqui. Que podem se revelar num médium que já está há anos dentro da casa. E que, de repente, pode estar sendo utilizado de forma bem sutil, que pouco a pouco o envolve. E é uma obrigação de todos nós, participantes do grupo, estarmos atentos à questão de caridade, conversar. Fulano, você que recebeu a mensagem, como é que foi? Qual foi? Está tudo traduzido aqui. Vamos analisar. Ainda ontem a Cristina nos lembrava que Divaldo, ele não permite a divulgação das suas mensagens sem que ele não faça uma revisão. Gente, é Divaldo. Não, ele precisa, ele está ali com Joana de Ângela, de Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho. Não precisa. Divaldo não divulga as suas mensagens antes que ele faça uma revisão. É um trabalho de todos nós. É a responsabilidade do médium, mas também a nossa responsabilidade quanto participantes nos grupos para dar esse apoio. Até que horas que eu não perguntei? São 40 minutos? Oi? Tá ok. Então essa ferramenta, esses 2 meios eficazes, eles vão nos levar a quem mesmo, hein? Para alcançarmos na prevenção, no trabalho, está aqui. A Jesus. E é Manuel Filomeno de Miranda que nos lembra que todos nós, ali ele está dizendo, quem assume o compromisso? Nós já assumimos o compromisso? Aqui não temos dúvida, não é quem. Então, todos nós que aqui assumimos o compromisso com Jesus, através da revelação espírita, não se pode permitir o luxo de o abandonar. Abandonar a quem? A Jesus, na curva do caminho. E seguir a sós, soberbo, quão dominador, porque a morte o aguarda no próximo trecho da viagem e o surpreenderá na forma em que se encontra. Porque não é Jesus que nos abandona. Jesus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Tem aquela figura do macaquinho, não quero ver, não quero ouvir e não quero falar. E quando entramos nos processos obsessivos, quando nos deixamos fascinar,
nós começamos a não querer ouvir, a não querer ver, e nos negamos depois a dialogar, a conversar. Quando alguém vem nos alertar, começamos a dizer, nossa, está implicando comigo, está me perseguindo, porque estamos aceitando aquela sutileza, onde o orgulho, como foi bem aqui ressaltado pela Cristina, mas eu não sou orgulhosa. Quem não é orgulhoso aqui, levanta o braço. Quem não é vaidoso? Mas a vaidade, a gente tem que ver que a vaidade e o orgulho positivo, podemos dizer assim, já que não temos outro nome, é importante. Nós precisamos ter o feedback do bom trabalho. Andou um tempo no movimento espírita que dizia assim, não pode elogiar, senão vai perder o coitado. Agora, criticar pode, falar mal pode. Fraternalmente, a gente pode. E Divaldo, em uma das suas palestras, ressalta isso. Por que não dizer que o nosso irmão fez um bom trabalho? Não vai ficar adulando, exaltando, agora chegar a dizer, meu irmão, você fez um bom trabalho. Nossa, ele conta nessa palestra em que ele fala sobre isso, ele conta que chegou no centro e tinha umas flores, os arranjos de flores estavam muito bonitos, como esse aqui, que eu estava admirando ontem aqui. Eu queria ter a habilidade de fazer, de montar um arranjo com essa beleza. E ele chegou para a pessoa que havia feito os arranjos de flores, era uma senhora, e disse assim, nossa, minha irmã, que beleza, mas que coisa linda, muito obrigada. Ela virou assim, não, como todos nós, são seus olhos. Aí ele se calou e ficou, então ele fala assim, não tem problema nenhum você dizer obrigada. Somente. Nossa, obrigada, você gostou? Obrigada. Não é isso que alimenta, vai agora exaltar, continuar. Fulano, você é um médium maravilhoso. Fulano me diz aqui o que seu mentor me falou. Aí eu estou exaltando. Porque o nosso cuidado está aqui em não abandonar Jesus na curva dos nossos caminhos. E estarmos sempre atentos nesta caminhada. Por quê? Foi Jesus quem melhor se doou à humanidade. E ele ensinou como? Pelo exemplo, pela dedicação, até o final de sua vida. Oferece-nos até hoje o seu carinho, o seu acolhimento, com paciência, esperando que as ovelhas perdidas retornem, convidando a cada ovelha perdida que retorne ao aprisco. Mas para isso é preciso que as ovelhas queiram ir, que as ovelhas estejam atentas. E aqui, ao mesmo tempo que somos ovelhas, somos pastores. E por que somos pastores? Ou não somos pastores? Eu já assumi um pastor, uma pastora muito deficiente, capenga, mas eu sou pastora. Todos somos? Por que somos? Porque somos multiplicadores. Porque estamos dispostos ao trabalho com Cristo. Porque decidimos que este é o nosso caminho. Porque já concluímos que somos seres imortais, que continuaremos vivendo, que assumimos um compromisso diante do conhecimento com o Cristo, de levar o conhecimento, mas acima de tudo o exemplo. E como a Cristina ressaltou, não é o exemplo da perfeição, porque nós não somos. Ainda não somos. Compreendendo que vamos cair muitas vezes. Mas vou me levantar, como Paulo, com os joelhos desconjuntados, me pôr de pé e continuar na luta. Mas com a convicção, a certeza na mente e no coração,
que realmente eu assumi o compromisso com Jesus. Eu não assumi o compromisso com a doutrina espírita somente. O nosso compromisso é com Jesus. E com a ferramenta que a doutrina espírita nos dá para que possamos entender esse processo, encontrando as respostas que eu preciso, porque a minha dificuldade pode ser a mesma da Cristina, mas a forma que eu encontro de superar é diferente da dela. Eu posso passar pelo mesmo problema familiar, a mesma doença, mas ela vai ter uma forma de encarar e encontrar o caminho dela, e eu vou ter a minha. A doutrina nos dá vários caminhos, várias respostas, várias orientações. Dentro dessas orientações, cada um de nós vai se encontrar para realizar esse trabalho. E é Emmanuel que vem aqui nos exortar. Ele não está fazendo convite, não. Ele está nos exortando. A quantos se entregaram na terra a missão da mediunidade. Quem é médium mesmo? Nós estamos sacrificando, né? Todos nós. Mas é preciso que nós nos conscientizemos disso. Quando foi pedido aqui sobre o trabalho dos dialogadores, é muito comum a gente ouvir dos dialogadores: não, não sou médium, não, eu sou uma porta, eu sou uma pedra, eu sou uma parede. Ou não pode mais dizer isso? Não é não? Porque ele é intuído, é inspirado na condução do trabalho. Ele é médium, assuma seu papel de médium. Ah, eu só sou o médium de apoio. Eu só sou o quê? Eu sou o médium de sustentação, não faço nada lá não. É o quê? Muitas vezes, aquele médium de sustentação realmente é o que sustenta o grupo. Não é o médium psicofônico, não é o médium psicográfico, não é o dirigente, não é o dialogador. É aquela pessoa que simples, humilde, ela está sentadinha ali, contribuindo, aparentemente com nada para os que estão de fora, e que a espiritualidade nos mostra que é ela que doa e que mantém o equilíbrio daquela reunião, porque realmente ela assumiu esse compromisso aqui, ó. A sua missão. O seu papel. Todo componente no grupo mediúnico tem a sua importância. Ninguém está trabalhando mais ou menos. Ninguém tem menos, menor ou maior importância. Todos. Existe uma história que, segundo o relato, é verdadeira, né? Que é relatada também por Richard Simonetti, que tinha um companheiro que ia todos os dias ao centro espírita, uma pessoa muito simples, e sentava no cantinho, assistia a palestra. E o palestrante, que chegava, falava bem, boa oratória, facilidade de colocar as palavras, né? Ele vem a desencarnar, o palestrante, e aí no plano espiritual, ele vê chegando, né, um espírito iluminado para recebê-lo. Aí ele olha assim e diz: nossa, o senhor, eu lhe conheço. O senhor não era aquele que estava sempre lá nas reuniões públicas, naquela casa simples? Ele disse: sou. Ele disse: mas meu Deus, ele ficou espantado, né? Porque ele se olhava, não tinha nem a metade, né, da luz daquele irmão. Aí o espírito protetor que o acolhia naquela hora disse assim: tudo aquilo que ele falava, você falava, ele punha em prática. E ele só falava. E é assim no grupo mediúnico. Então que nós possamos nos lembrar dessas orientações. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação, dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos, vindo ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos,
compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Que nós, não adianta mais querermos não assumirmos com total consciência o convite que nos foi feito e que aqui já estamos. Porque este trabalho não é melhor nem pior do que os outros. O trabalho com Cristo, cada um, na seara do Cristo, no trabalho do Pai, cada um de nós faz parte dessa engrenagem. E quando uma engrenagem, uma peçazinha não vai bem, desconcerta a todos. E faz com que as outras trabalhem com mais esforço para novamente manter o equilíbrio. É assim na criação. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a espiritualidade nos mostra, nos comprova, através das nossas observações, que toda a criação trabalha em regime solidário. Toda a natureza. Somos nós, seres inteligentes, que desequilibramos. E aí ficamos com falta de água, ficamos com aquecimento global. Que graças a Deus, com grupos conscientes, já começamos a reverter esse processo, mas que vai levar muitos anos. Igualmente neste trabalho, onde nós temos essa ferramenta maravilhosa que vai ajudar não somente a nós, mas nos sagrados deveres de levarmos ao consolo, ao acolhimento a esses irmãos nos grupos mediúnicos. Mas não tenhamos dúvida que sempre vamos precisar disso aqui, ó. Renúncia, abnegação e sacrifícios. Eu levo um susto de vez em quando com alguns médiuns que dizem assim, não, já recebi muito espírito sofredor, hoje é só mentor. Hã? E a gente não escuta isso. Não, já passei muitos anos recebendo, nossa senhora, já paguei minha cota. Agora é só mentor. Quando a gente sabe que Chico agradecia a esses irmãos em dificuldade, que vinham trazer-lhes muitos problemas, porque eram eles que lhe ensinavam. Ele dizia, eu agradeço a esses irmãozinhos, porque são eles que me ensinam. Então nós temos que estar atentos para que a vaidade excessiva, o orgulho, não nos tornem frios, distantes do trabalho a que fomos convidados. E é Emmanuel que vem mais uma vez nos exortar. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como sacerdócio. Não é profissão. Não é aquele dia na semana somente, naquele horário. O sacerdócio, ele é 24 horas por dia. Não tem como fugir da tarefa. A vossa responsabilidade é grande. Veja que eles não nos enganam. Eles não nos levam assim, vamos dizer assim mais ou menos, que aí eles vão para o trabalho e depois a gente vai dando em doses homeopáticas qual será o sacrifício e a dificuldade. Não. Emmanuel é taxativo, ele vem logo nos dizendo, Manuel Filomeno de Miranda, a responsabilidade é grande. Pela fração de certeza. Gente, olha essa palavra aqui, ó. Fração de certeza que lhes foi otorgada. Nós só temos um pedacinho dessa fração do conhecimento, daquilo, do trabalho. Gente, é um pedacinho do trabalho. Não é o trabalho, é uma fração que a gente tem aqui, ó, de certeza do trabalho que nos foi dado. E muito se pedirá aos que muito receberam. Isso aqui é Jesus, não adianta fugirmos. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com quê? Severidade e nobreza as vossas obrigações. Que é essa pequena fração aqui. Mantendo a vossa consciência serena,
se não quiserdes tombar na luta. Serenidade. Diante dos momentos mais difíceis. É outro cuidado que nós temos que ter, que muitos de nós acham, eu costumo lembrar isso lá nos participantes do curso da mediunidade, que a pessoa chega já, muitas delas, com o processo mediúnico bastante já evidente, e ela acha que entrando no curso, aliás, todo mundo quer entrar no curso, porque só entrando no curso é que resolve. Não quer assistir uma palestra pública, não quer ir para o ESG quando não dá, porque já chega no meio do ano, porque só o estudo mediúnico é que vai resolver. Ou então me bota na reunião mediúnica. Quando nós sabemos que estamos educando a mediunidade em qualquer área de estudo, na palestra pública, no trabalho, no bem, é como estamos trabalhando. Então, é cumprir com severidade isso aqui. E não vamos nos esquecer que os problemas não vão acabar. Muito pelo contrário, eles vão, em alguns momentos, recrudescer. Para ver se realmente você está firme na tua proposta, no convite que te foi feito. Mas para isso, não adianta nós começarmos a gritar, Jesus, Jesus, eu não aguento, meu Deus, mentores, e o que eu faço? Não, a gente tem que ter o quê? Serenidade em nossa consciência. Porque é com a serenidade que nós vamos continuar ligados a Jesus. É difícil, gente? Muito. Mas a proposta não é para que saiamos daqui perfeitos já usando. É para que exercitemos gota a gota, todo dia, um pouquinho neste trabalho. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus. Nós estamos, na doutrina, nós não temos outra mediunidade. Mediunidade está por aí em todos os segmentos, desde que o homem habita a Terra. Desde que o homem veio à Terra, se tinha espíritos encarnados, já tinha médium. Todos nós. Então, nós temos que ter consciência que, dentro da doutrina espírita, a nossa mediunidade, o nosso trabalho é a doutrina com Jesus. Buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico. Mas não é só buscar o ensinamento evangélico, adaptando aquilo que eu acho que eu quero, em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu despreendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre. Dai de graça o que de graça recebeste. Não é só cobrar dinheiro. A gente cobra gratidão, a gente cobra reconhecimento. Nossa, trabalho tanto tempo lá na FEEC, a Socorro não dá nem bola para mim, ela nem me conhece. Às vezes a Socorro não tem nem condição de conhecer todo mundo, gravar, não é, Socorro? Mas aí nós vamos lembrar, eu não estou trabalhando para Socorro. Eu não estou trabalhando para Cristina. Eu não estou trabalhando para Eugênia. Eu estou trabalhando para quem? Ele me conhece? É o que basta. Aí nós vamos estar dando de graça, se seguirmos o exemplo dele, o que de graça recebemos. Para que haja esse processo aqui no ensinamento evangélico, na divina pureza, da mesma forma que a Cristina fez o convite de estudarmos o Livro dos Médiuns mais uma vez, nós já completamos o estudo do Evangelho? Já? Não. Nós temos que continuar estudando o Evangelho. Chico Xavier, Divaldo, estudam todos os dias as obras da codificação. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns. Todos os dias. Foi assim até Chico partir.
E nós achamos que já lemos. Não, mas eu faço o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana. E já achamos que estamos muito bem nessa tarefa evangélica. Nós temos então que nos lembrar dessa orientação de Emmanuel, para entendermos esta real proposta do Mestre. O que ele quis nos dizer: dai de graça o que de graça recebeste. Como é que eu vou dar isso? Jesus não tinha horário para atender os necessitados, para conversar, para ensinar. Ele não tinha. E nós temos. Será que estamos dentro da proposta evangélica? Emmanuel continua: tende o coração sempre puro. É com a fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico, que se podem vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. Porque esses são mais persistentes do que nós. Sabe por quê? Porque a dor, o sofrimento que trazem suas almas, ainda na consciência obscurecida dos valores da bondade e do bem, eles utilizam todas essas forças para nos cobrarem. Porque é isso que eles acreditam. Eles acreditam firmemente que são vítimas. Ainda não percebem que são vítimas de si mesmo. Mas eles lutam com muita convicção por aquilo que eles acreditam. É necessário que nós venhamos a ser persistentes como eles. Como? Buscando esse coração puro. Alicerçados nessa fé que nos dá todas as respostas, sem exceção. Dentro do quê? Daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu desejo, para que cada vez mais esse meu sentimento seja o mesmo sentimento e emoções de Jesus. Para que o Evangelho de Jesus esteja em meus pensamentos, em minhas ações. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Aí a necessidade de analisarmos quais são os nossos pontos vulneráveis para a nossa transformação. O que me incomoda? O que me atinge diretamente a minha alma? Sem que eu perceba. Sabe como nós vamos? A psicologia nos ajuda nessa área, como Joana de Ângeles, com os seus livros. É observarmos o que me tira do sério com facilidade. O que me magoa com facilidade. São esses pontos que eles vão utilizar para me atingir. Pode o homem, nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, aliás, é resposta, pergunta e resposta, no Livro dos Espíritos, na questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Se eu não quero más companhias, se eu não busco as más companhias encarnadas, por que eu busco as desencarnadas? Nós temos que nos perguntar. E aí é o processo do conhecer-se. E esse conhecer-se vem junto com este aqui, que está constantemente conosco, nos ajudando. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vai ficando para nós o convite de Jesus. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Temos todas as respostas. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam
maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, e que vos insuflam as más paixões, as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não basta nós dizermos: é necessário, acima de tudo, estarmos vigilantes para não cairmos nas nossas próprias armadilhas. Encerrando, é com Jesus. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nós vivemos esse momento. Ainda na doutrina espírita, quando nos deixamos levar pelas mensagens. Dr. Bezerra disse, até Chico disse, não é? Tem tanta coisa que Chico está dizendo depois de morto, até receita para emagrecer. É, gente. Não aceitemos, porque haverão falsos cristos a nos convidar. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas aceitando sua palavra, dizendo que o aceita, não. Através de seguirmos o seu exemplo, seguirmos os seus ensinamentos. Muita força, muita luz para este trabalho que cada um de nós abraçou por vontade própria, para que possamos realmente sermos os apóstolos que Cristo conta nos dias de hoje, acima de tudo. Não divulguemos mensagens sem sabermos que elas são fidedignas. Nesta hora, divulguemos Jesus e Kardec. Muita paz. Você acompanhou a palestra Prevenção das Obsessões Individuais e Coletivas, com as expositoras Cristina Pires e Fátima Guimarães. Palestra realizada durante o encontro microrregional da mediunidade na Federação Espírita do Estado do Ceará, no dia 3 de setembro de 2017.